Se você fizer essa pergunta, você vai se assustar com os milagres que vão acontecer no seu negócio. Eu sofri demais por não saber isso, e quando eu fui top 2 na minha cidade, ficando em segundo lugar, com o primeiro lugar sendo a minha líder direta, foi exatamente isso que eu fiz, só que eu não sabia. Por isso que a grande maioria dos top líderes faz, mas não sabe te ensinar. Então, se você quer saber qual é essa pergunta, fica comigo até o final do vídeo, que vai ser extraordinariamente brutal. Você nunca viu nada igual, porque os que fazem não sabem que fazem, então eles não sabem te ensinar. Aliás, tem um líder no Brasil hoje que sabe fazer isso e sabe ensinar, um único líder, e provavelmente você não faz parte do time dele, então eu vou te dar essa dica hoje aqui. Vamos nessa! Perfeito, eu sou Afrânio Nogueira, e no vídeo de hoje eu vou falar com você que pergunta você precisa fazer para crescer imediatamente no marketing multinível. Imediatamente. E você vai entender por quê. Você que já me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu não gosto de barulho de carriola e que eu trabalho sempre baseado em fatos, números e projeções de futuro. Porque contra fatos, você já sabe, pessoas podem mentir, mas números não mentem. E as projeções, tudo que é gigantesco, começou pequeno e fez uma projeção, seguiu essa projeção e se tornou gigantesco, se tornou mundial, como a gente vê aí. Eu quero te falar sobre Neville Goddard. Provavelmente você nunca ouviu falar desse cara. Se você já ouviu, parabéns, você já está anos-luz na frente da maioria das pessoas. E o que acontece dentro do marketing multinível é inconsciente e é o que mais trava as pessoas. Eu sofri muito com isso. Quando eu apliquei isso inconscientemente, por isso que eu estou te falando, os seus líderes fazem, mas não sabem te ensinar. A maioria não sabe ensinar. Tem um líder, no Brasil hoje, que entende como funciona isso e que sabe ensinar. E como eu disse, provavelmente você não faz parte do time dele. Então eu vou te mostrar agora como você cresce imediatamente no marketing multinível fazendo essa simples pergunta. O Neville Goddard, ele foi um cientista estudioso da mente humana. Um cientista que estudou as ações, as reações baseadas na mente humana. E no livro dele, chamado O Sentimento é o Segredo, olha o que ele fala aqui no capítulo 2 do livro dele, onde ele fala sobre o sono. Então, se você paga o preço, se você trabalha duro, se trabalhar duro e pagar preço desse resultado, a maioria das pessoas que fazem esse negócio serão multimilionários, tá? Não tem nada a ver com trabalhar duro nem com pagar preço. Entenda, não estou te dizendo que você não tem que fazer nada. Você precisa sim fazer alguma coisa, e essa coisa é tão simples que ela se torna brutalmente difícil para a maioria das pessoas. Segundo o Wallace Wattles, ele fala, inclusive o Napoleon Hill fala no livro Pense em Riqueza, o Dr. Joseph Murphy no Subconsciente, a atividade que o ser humano mais foge dela é pensar. Porque você não vai poder a partir de agora colocar a responsabilidade no seu líder, ele não sabe ensinar. Os meus também não sabiam e eu estou aqui te ensinando agora. Ou seja, não é a responsabilidade deles, a responsabilidade é minha. E quando você começa a pensar, uma coisa que você tira da sua vida chama-se delegar responsabilidade. Você se torna uma pessoa autorresponsável. O que acontece de bom ou de ruim na sua vida é responsabilidade sua e foi você que atraiu mesmo sem saber. Então as pessoas fogem disso, é mais fácil culpar alguém ou alguma coisa. Então o Neville, nesse capítulo onde ele fala sobre o sono, porque o seu consciente ele luta contra você, seu consciente ele compara as coisas baseado na visão, no tato, no olfato, no paladar e na audição, baseado nos seus 5 sentidos. E nós temos seis altas faculdades mentais que fazem toda a diferença na sua vida. No vídeo anterior eu falei sobre frequências e tal, falei com você que nós vamos entrar nos assuntos diferentes aqui, que ninguém nesse segmento está ensinando, a não ser esse único líder que eu te falei. Eu também não faço parte do time dele, por isso que eu vou honrar o nome desse líder aqui. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar por um multinível estruturado, por um multinível reconhecido, respeitado. Ao invés de ficar carregando plaquinha, igual a religião faz hoje, a gente tem que trabalhar por um todo. A gente tem que parar de ser soldado que atira o exército que atira nos soldados. Entende? Então esse líder, ele não tem trazido benefício só
para a equipe dele, ele tem trazido benefício para diversas milhares, centenas de pessoas, não só no multinível, mas em todas as áreas da vida. Então, por isso eu vou falar desse livro, fica até o final comigo, você vai saber quem que é esse cara extraordinário, que é o cara que eu aprendo com ele hoje. É o cara que eu achava que eu era doidinho, que só eu que imaginava isso. Então é o cara que eu estudo com ele hoje e sigo as diretrizes dele. Tem muita gente que fala, cara, esse cara tá doido falando de líder de outro país. Eu já ouvi esse líder falando bem sobre a empresa que eu represento hoje, que é o Grupo Rinode. Falando que dentre as empresas que ele falou, você pode fazer parte de qualquer uma delas que você vai ficar multimilionário, ele cita, dentre as empresas, ele cita o Grupo Rinode, que é um grupo brasileiro, embora ele não faça parte do Grupo Rinode. Tá entendendo? Então é um cara que tem uma visão extra bandeirinha, extra religiosa, tá? Eu recomendo que você seja assim também, tá bom? Então o Neville, ele fala, olha só o que ele fala. O sentimento que vem em resposta à pergunta como eu me sentiria se o meu desejo fosse cumprido? Essa é a pergunta que se você fizer essa pergunta, você vai dar uma virada no seu negócio. Como eu me sentiria se hoje eu fosse o diamante que eu quero? Como eu me sentiria se hoje eu fosse o imperial que eu quero? Sei lá qual que é a graduação da sua empresa. Como eu seria? Diamante tem praticamente em todas. Como seria se eu fosse o diamante da empresa hoje? Você vai começar a sentir borboleta no estômago. O sentimento, ele é atemporal. E é o sentimento que atrai aquilo que você busca. Não é à toa que o nome do livro do Neville, um dos diversos extraordinários, é O Sentimento é o Segredo. Quando a gente entende isso, eu fiz uma retrospectiva quando eu fui o top 2 aqui na minha cidade. A minha líder, que era top 1 no estado, e na cidade eu era o top 2. E quando eu fiz a retrospectiva disso, o que me trouxe na cabeça? Como eu estava me sentindo naquela época. E se você me acompanha mais tempo aqui, você sabe que eu não conto só minhas glórias, não. Eu conto os fracassos também, para você entender que eu sou igual a você. Quando as coisas começaram a desandar, inclusive eu tomei a decisão de não fazer parte mais daquela empresa, do ambiente que estava ali. Não foi culpa da empresa, dos líderes. Eu não tinha habilidade emocional e entendimento bastante para entender que o lírio ele cresce no meio do lodo. Entretanto, ele não se macula, ele não se suja com aquele lodo. E no Manual do Ser Humano fala que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem quanto os lírios do campo. Ou seja, eu poderia continuar sendo lírio dentro, mesmo em meio ao lodo. Você não precisa se contaminar. Mas não me arrependo. Hoje faço parte do Grupo Rinode, uma indústria extraordinária, a primeira indústria brasileira que está indo para o mundo. Já são hoje, enquanto eu estou gravando para você, já são 6 países. E a primeira empresa brasileira que faz isso, eu estou tendo a oportunidade de fazer isso. O que acontece? Eu comecei a permitir que os resultados que estavam acontecendo no externo influenciassem o meu interno. Condomínio de luxo, caminhonete zero na garagem, mas ao invés de eu acordar de manhã para caminhar 5 km ao redor do condomínio, que era quase 5 km de pista dentro do condomínio, eu acordava preocupado, me sentindo mal. Poxa, fizeram isso comigo. Nossa, fizeram aquilo comigo. Poxa, fizeram assim assado. Ou seja, eu parei de ser grato pelo que eu tinha e comecei a ficar preocupado, incomodado com o que estava acontecendo, sendo que eu não tinha controle disso. Eu só tenho controle daquilo que eu penso e você também. E aí o que acontece? Você começa a se sentir mal. E o sentimento é o que atrai mais daquilo, mais do mesmo. Você não atrai o que você pensa, você atrai o que você sente. Olha aqui o que ele está falando. Como eu me sentiria? Quando você pensa assim, ó, como eu me sentiria se a minha equipe fosse aquela equipe grande, equipe diamante, engajada? Como eu me sentiria se o meu bônus fosse 10, 5, 20 mil? Não sei qual que é o seu bônus. Vê aí. Como eu me sentiria se os meus negócios estivessem rodando desse jeito? Se eu fosse uma referência aqui na minha cidade e tal. Até hoje tem pessoas dessa empresa que me seguem, que falam comigo, que pegam conselho comigo, que fazem minhas mentorias, porque eu me tornei uma referência. Pelo menos aqui, hoje as pessoas me conhecem. Entendeu? Hoje no Grupo Rinode em mais 3, 4 cidades aqui na região só. Não sou multigaláctico, pelo menos enquanto eu estou gravando para você aqui agora. Por enquanto. Tá? Mas quando você entende isso,
e você começa a fazer essa pergunta, ao invés de você ficar perguntando, o que eu estou fazendo de errado? Por que a minha equipe não cresce? Por que o negócio não anda? Se pergunte, cara, como seria o meu negócio funcionando? O que eu estaria fazendo hoje? Eu estaria gravando um vídeo para impactar outras pessoas, para ajudar outras pessoas, para trazer esse entendimento para outras pessoas, para mostrar para elas que se eu conseguir, elas também conseguem? O que eu estaria fazendo? Você vai ter aquela sensação, mas aquele sentimento gostoso. Esse sentimento imediatamente começa a construir esse crescimento da sua vida. As pessoas vão vir te procurar. As pessoas vão te encontrar. Elas vão querer saber. Como, Afrânio? Esquece o como, não importa. Vai acontecer. Olha o que ele fala aqui, ó. Como eu me sentiria se o meu desejo fosse cumprido? É o sentimento que deveria monopolizar e imobilizar sua atenção enquanto você relaxa para dormir. Quando você está acordado, seu consciente vai ficar batendo em você. Você acha que é só isso agora? Ficar imaginando e vai acontecer. Não é só ficar imaginando, você vai sentir isso, esse sentimento, ele traz uma vontade de agir, vem uma ideia, você coloca ela em prática e as coisas começam a acontecer. Se você mantiver esse sentimento, essa coisa que você sentiu quando você fez essa pergunta, você serve para qualquer coisa, não é só para os negócios. Como eu me sentiria se eu chegasse no doutor agora? Como eu me sentiria vendo o doutor falando, olha, seus exames estão constando que está tudo bem, você não tem mais nada, o que aconteceu? O que você fez? Essa sensação cura. Gente, aqui ó, tá aqui ó. Eu falo com você, fato, número e projeção de futuro. Tá aqui, ó. Poder do subconsciente. Dr. Joseph Murphy, ele curou um câncer na própria mão que todos os médicos diziam que não tinha cura. Como que ele curou isso? Fazendo essa simples pergunta. Como eu me sentiria vendo o doutor falando que está tudo perfeito? E aí tem um processo, tá? Esse é o início do processo, mas esse é o processo que começa a trazer a mudança imediatamente, tá? Se você faz essa pergunta enquanto você está indo dormir, na hora que você dorme e desliga a sua mente consciente, seu subconsciente trabalha a favor para construir isso para você, independente do esforço físico que você faz, independente do preço que você paga. Tem muita gente que paga o preço, que trabalha duro e o negócio não anda, não vai. Por quê? Não tem nada a ver com isso. Zig Ziglar dizia, eu rodei o mundo inteiro ensinando, falando para as pessoas sobre pagar o preço. E eu entendi que ninguém quer pagar o preço, as pessoas querem investir as pessoas querem benefício. Zig Ziglar, se você não sabe quem é, um dos maiores treinadores do Jim Rohn, tem o Zig Ziglar como mentor. Tony Robbins tem o Jim Rohn como mentor. Olha só, e o Jim Rohn é o cara que transcendeu placa de empresa, ele trabalhou na Herbalife a vida toda e transcendeu placa de empresa e de negócio, assim como esse mentor que eu vou te falar no finalzinho do vídeo agora, que eu já estou terminando, eu vou te falar o nome dele, que é o único líder do multinível no Brasil hoje que sabe ensinar isso, tá? E aí o que ele fala aqui no final, ó? Você deve ter a consciência de ser ou ter o que você quer ser ou ter antes que você durma. Você tem que dormir na sua mansão, na sua casa dos sonhos. Você tem que imaginar, você tem que sentir, cara, como seria? Eu cheguei de um dia de evento, daí falei com a equipe, dei treinamento para a equipe, fiz treinamento online, gravei vídeo, vendi produto, porque não é só cadastrar gente, só recrutar gente não, tá? É venda. Tem que ensinar as pessoas a vender, tem que ensinar as pessoas a ganhar R$500 a mais, ensinar as pessoas a ganhar R$1.000 a mais, ensinar as pessoas a ganhar R$2.000 a mais. Saber quem são as pessoas, não é vender o seu sonho para as pessoas, é ajudar elas a realizar os sonhos que elas querem, que elas buscam. Conscientiza disso e você vai assustar com o crescimento do seu negócio. Então aqui ele fala, quando você for dormir, imagina quando você for deitar, você imagina, nossa, então imagina aqui agora, encostei meu carro do sonho na garagem, gente, eu fiz isso, eu andava numa moto Bros, 125 cilindrada, frio, chuva, sol quente, mais de 1 ano e 4 meses. E às vezes eu vinha da cidade vizinha aqui, 100 km, à noite, depois de passar o dia inteiro lá fazendo apresentação de produto, porque a primeira empresa que eu trabalhei, eu tenho que honrar eles também, era uma empresa focada em venda de produto, não era só esse negócio de ficar recrutando, trazendo gente, não, era venda.
As pessoas compravam o produto para usar, viam o benefício e decidiam fazer o negócio também. Qual que era o negócio? Recrutar gente? Não, o negócio era vender os produtos, levar o benefício para as pessoas. E aí, eu vinha naquela moto, às vezes chovendo, frio, eu vinha, dava 200 km, mas não dava 100 para chegar em casa. E aí eu vinha naquela moto, e vinha pensando, cara, como que é confortável essa S10 cabine dupla, ó, ó o balanço, poxa, sonzinho ambiente, que maravilha. Mas eu tinha uma Bros 125. 1 ano e 10 meses depois, eu tava num condomínio de luxo, eu tava com a S10 cabine dupla na garagem, 2002 na época, não era nem nova, mas tinha uma Amarok 0 km na garagem também. Simplesmente porque eu fiz uma coisa sem saber. Aquele sentimento criou imediatamente. Na hora que você sente, ele começa a ser criado imediatamente. Só que quando você começa, ai, tá dando errado, ai, tá difícil, ai, não funciona pra mim, ele começa a apagar. Aí você começa a sentir bem, ele começa a construir de novo. Aí você, mas hoje não funcionou, falei com fulano, ele não quis, aí começa a apagar. Ou seja, mantenha o sentimento de que aquilo que você quer ser ou ter já é. E sinta isso. E você vai se assustar. Testa, não precisa acreditar em mim não. Testa. Se deu certo pra mim sem eu saber o que estava fazendo, imagina sabendo, amigo. Imagina sabendo, minha amiga. Neville Goddard explica isso no seu material. Aqui embaixo, primeiro link da descrição, eu vou deixar para você um audiobook de 40 minutos desse livro. O sentimento é o segredo. O audiobook, você vai ter nem o trabalho de ler. Vou deixar aqui para você ouvir, tá bom? Ah, Fran, mas quanto que vai custar? Nem R$1. Tô deixando para você poder não sofrer o tanto que eu sofri sem esse conhecimento. Poxa, Fran, você é bonzinho? Não, não sou bonzinho não, tô fazendo negócio, eu tô gerando valor para você, gerando vida para você, agregando vida para você. Amanhã, quando você pensar em comprar algum produto, você vai dar uma olhada se eu tenho alguma coisa para te vender, porque você confia em mim, porque eu te entreguei algo de valor que fez diferença na sua vida. É simples assim. Quem que ensinava isso? Zig Ziglar. Qual que é a melhor maneira de você ficar multimilionário, ganhar muito dinheiro? Ajudando as pessoas a resolver os problemas delas. É simples assim. Só tem um jeito de você ganhar dinheiro, alguém te dando dinheiro. Por que alguém te daria o dinheiro? Só se você tiver alguma coisa para agregar para essa pessoa. Fechado? Então aqui embaixo, primeiro link da descrição, vai ter o audiobook desse livro para você ouvir e entender na prática o que eu estou te falando aqui. Eu estou reestudando esse material aqui. Quando eu cheguei nessa parte aqui, eu não tive como não parar para poder multiplicar essa ideia com você. E como eu te falei, o único líder no Brasil hoje que faz, sabe que está fazendo e sabe ensinar isso, chama-se Marcos Trombetta. Professor Marcos Trombetta, hoje ele é enquanto eu estou gravando para você hoje, ele é o diamante na Amway, e a Amway é a número 1 do mundo em faturamento. Hoje deve estar bem mais, mas uma média de 9 bilhões de dólares por ano a Amway fatura, produtos extraordinários. E eu já usava a Amway antes de começar nesse segmento, mas não tinha entendimento do que era isso e nunca fiz o projeto da Amway. E eu tenho comigo um conceito de que as pessoas falam muito mal do Brasil. Brasil isso, Brasil aquilo, que o Brasil não sei o que, mas o que você está fazendo pelo Brasil? O que eu posso fazer pelo Brasil? E eu decidi trabalhar em empresas brasileiras. Por quê? Porque as empresas brasileiras, elas vão crescendo daqui para fora. Todas essas outras gigantes que tem no mundo, elas vieram de fora para cá. E eu hoje tenho o privilégio de fazer parte do Grupo Rinode, que é a primeira que internacionalizou com estrutura, com alicerce. Se você quiser saber como que funciona esse negócio, como que é o modelo de negócio, aqui embaixo também tem um link para você poder clicar, acessar, ver a minha página, ver a apresentação, ver como é que é. E caso você tenha interesse em fazer parte desse modelo de negócio, você pode entrar em contato comigo, eu vou te enviar uma aplicação, você vai responder essa aplicação, dependendo de qual for a sua resposta, a gente vai dar acesso a você ao meu acompanhamento pessoal ou não. Eu não dou acesso a todo mundo ao meu acompanhamento pessoal, porque a gente investe tempo em você. E tempo é
vida. Então eu vou investir a minha vida na sua vida. Então, por isso tem essa aplicação, para eu saber se você realmente tem o perfil que a gente está buscando e se eu realmente tenho o que você está buscando para te oferecer, tá bom? Espero que esse vídeo faça uma diferença extraordinária na sua vida. Repita por outras vezes. Se fez diferença, compartilha com um amigo seu que precisa conhecer precisa ter acesso a esse conhecimento também, e vamos ajudar as pessoas a prosperar e conquistar os objetivos da vida deles. Bacana? A gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço para você, fica na paz. Perfefo Tragrá. Valeu, tchau!